A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Areta. Eu sou a irmã Débora. Sou a irmã Terezinha. Eu sou a irmã Elisete. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Quero te convidar, meus irmãos, para curtir esse vídeo, para compartilhar a nossa aula, comentar, interagir conosco aí no chat ao vivo e, principalmente, se inscrever no nosso canal que tem conteúdo cristão de qualidade para você e para toda a sua família. Senhor, te bendizemos. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos e compartilhar da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade santa, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor! Eu sou o diácono Luciano. E eu sou a Vivian. Vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe. Texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. E o texto bíblico de hoje se encontra em João 11, do versículo 14 ao 27. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora voltamos com nossos professores. E nessa lição de número 7, Eu sou a ressurreição e a vida, uma das verdades práticas abordadas pela lição é que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Essa é uma verdade bendita, que é uma das bases da fé cristã. E na lição de hoje, nós vamos ver a forma didática como Jesus aborda essa verdade prática para os nossos dias, inclusive. Ele escolhe uma família, que é Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, e cada um deles tem um propósito diferente na lição que Jesus vai ensinar. Com Marta e Maria, Jesus vai tratar em um âmbito um pouco mais carnal, um pouco mais terreno, digamos assim. E no âmbito de Lázaro, na vida de Lázaro, ele trata de algo um pouco mais sobrenatural, sobre-humano, uma demonstração real do poder de Deus. E nós temos aí uma família escolhida para esse propósito. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual. Nós iremos refletir sobre esse propósito do milagre que Jesus realizou na vida de Lázaro. Será que foi algo aleatório? Será que foi simplesmente uma demonstração de poder? Será que foi algo simplesmente porque ele se comoveu ali naquela situação, se moveu de íntima compaixão? Ou será que é tudo isso ao mesmo tempo? E nós vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como ela é ensinada por Jesus em todo o Novo Testamento. Quando Marta e Maria se deparam com o desafio da morte, a morte é a última dos inimigos do homem que vai ser tragado. Então nós sabemos que Marta e Maria, elas estavam no desespero de querer ver o seu irmão curado. A morte não tinha chegado ainda no momento
momento em que Marta decidiu e Maria buscar o socorro de Jesus. Então, quando Marta manda o mensageiro ir até a Jesus, dar o recado de Lázaro estava enfermo, não foi simplesmente uma mensagem comum, foi uma mensagem mais que apelativa. Teu amigo, aquele que você ama, está enfermo, Lázaro. E Marta e Maria tinham a quem assegurar a verdade de que tinha uma pessoa que poderia resolver o seu problema. O desespero de Maria e de Marta era de ver o seu irmão restaurado, a sua enfermidade sendo curada, porque haja vista elas já tinham presenciado vários milagres que Jesus tinha feito. Eles esperavam que Jesus ia ter rápido com eles. Marta e Maria esperavam uma resposta na mesma proporção que ela estava recorrendo, que era a urgência de ter o seu irmão curado. Jesus, ele prontamente ouviu a mensagem, mas ele não foi no mesmo instante. Essa espera que Marta e Maria teve que sustentar diante do desespero promoveu um milagre maior. Uma resposta de Deus com relação ao milagre foi muito maior do que se ele tivesse simplesmente curado a enfermidade dele. João 11, 17 a 37, onde Marta e Maria, elas se encontram com o Senhor, com Jesus. Marta diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. E Maria diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essas reações de Marta e Maria à morte de Lázaro revelam duas faces de uma fé, entre aspas, ferida. A dor que lamenta e a fé que continua crendo, mesmo sem entender. E ambas expressam aqui o seu desapontamento com Jesus, mas fazem isso com reverência e com amor. O texto ensina que o desapontamento com Deus, ele não precisa se tornar uma incredulidade. Ela pode ser, na verdade, um ponto de partida para que nós tenhamos uma fé mais profunda. Marta, antes, era conhecida pela sua preocupação com os afazeres. Agora, ela é a primeira a ir ao encontro de Jesus. E diferente de Maria, que ficou ali sentada até ser chamada. Isso revela, então, uma transformação na espiritualidade de Marta. Ela não apenas servia, mas agora ela deseja a presença de Jesus. Então ela expressa o desapontamento se o Senhor estivesse aqui. Mas logo em seguida ela demonstra fé. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa declaração, ela mostra uma fé ativa, que acredita que mesmo diante da morte, Jesus ainda pode agir. Marta apresenta a nós crentes que mesmo em sofrimento, continuamos raciocinando com fé, mantendo uma esperança firme na soberania de Deus. E é isso que esse versículo quer nos apresentar, que nós entendamos a soberania de Deus diante das dificuldades, das intempéries da nossa vida. Maria também diz: se o Senhor estivesse aqui, revelando também um desapontamento semelhante ao da sua irmã. Mas a sua atitude, ela revela outra dimensão, ela cai aos pés de Jesus em pranto. E essa postura indica que mesmo ferida, Maria continua adorando. Ela representa aquele que se recolhe, sente a dor internamente, mas ainda reconhece a grandeza do Mestre. A sua fala não é de maneira nenhuma uma acusação, mas uma confissão de dor. Ela crê no poder de Jesus, mas não compreende o tempo de Deus. E esse tipo de dor também ela é comum entre nós. Quantas vezes nós dizemos: se Deus tivesse agido antes, tivesse feito antes. Isso pode não significar necessariamente uma incredulidade, mas um coração em luto, com saudades da presença de Deus. O que vai fazer com que isso seja ou não uma incredulidade é a nossa reação diante das questões, dos problemas. Hoje, muitos cristãos enfrentam situações em que, como Maria e Marta, sentem que Jesus às vezes demorou e sentem esse desapontamento. Mas ela pode levar a dois caminhos. Ou nos afastamos, ou nós nos achegamos ao Senhor. A dor, ela tem o poder de amadurecer a fé ou paralisar a caminhada. Para alguns, a dor prolongada não significa perda de fé, mas sim um teste que aprofunda o relacionamento com Deus. E para outros pode se transformar em vitimismo e afastamento de Deus. Nós temos aí vários exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram, mas continuaram adorando a Deus. E esses exemplos, eles nos mostram que Deus não rejeita um coração aflito e que muitas vezes ele se entristece, porém não questiona a soberania dele. É possível que muitas vezes nós entristeçamos, pois as coisas não andaram da maneira como esperávamos. No entanto, a nossa resposta diante das frustrações vão mostrar como anda a nossa fé e de se Deus é ou não soberano em nossas vidas. Estamos falando de pessoas que passaram por tratamentos com o próprio Jesus Cristo. Vemos então Marta num comportamento
impetuoso anterior a esse, na qual ela tinha tido uma postura, inclusive até de ímpeto com o Senhor Jesus, questionando se ele não via que a sua irmã não a ajudava, naquele episódio no qual ela recebia pessoas em sua casa e, preocupada pelo bem servir, pelo bom serviço àquelas pessoas, se colocou diante do Mestre Jesus, colocando o seu coração à prova e questionando ao Senhor: Senhor, será que o Senhor não vê que a minha irmã não está me ajudando em nada? Será que o Senhor não vê que eu estou sendo injustiçada nessa situação? E aí Jesus lança uma palavra ao seu coração: Marta, Marta, estás ocupada com muitos afazeres e muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Já Maria, que tinha sido aquela mulher com uma adoração ousada, que se tinha entregado aos pés de Jesus de uma maneira como nunca havia se visto antes, agora se mostra de uma maneira talvez até prostrada, talvez até incrédula. Então, duas mulheres que foram tratadas de maneiras diferentes, que tiveram encontros com Jesus no mesmo tempo, mas com palavras e com abordagens diferentes em relação ao Mestre. E o Mestre, ele nos trata de uma maneira da qual cada um de nós precisa em suas peculiaridades. Ali Marta, ela é transformada, ela já é uma mulher que vai ao encontro do Mestre, ela já vai ao encontro daquele que ela sabe que é a fonte da vida, daquele que ela sabe que é o único que tem poder para resolver aquela situação. Elas mandam, no caso, avisar que Lázaro está enfermo antes da morte, mas Jesus ainda fica 2 dias e não vai imediatamente ao encontro dessa família. Mas é uma coisa que acontece ao coração humano. O nosso coração é impaciente, irmãos e irmãs. Ele quer tudo para ontem e não entende que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo exato de demora aparente na ida de Jesus ao encontro dessa família é um cumprimento profético na vida dessa família. Ele está didaticamente ensinando essa família que é no tempo dele, a soberania é dele, o poder pertence unicamente a ele. O coração humano, irmãos, tende a limitar o poder de Deus. Se tu estivesses aqui, Senhor, ele não teria morrido. Se tu tivesse vindo antes, Senhor, a minha família não teria se degradado. Talvez se eu tivesse pensado isso antes, se o Senhor tivesse feito antes, o meu casamento não teria acabado. Meus irmãos, a resposta de Jesus para nós é: se creres, verás a glória de Deus. Mas já está cheirando mal, já é de 4 dias, já está em decomposição, já está acontecendo algo que não tem mais o controle humano. E isso também é algo no qual Jesus queria ensinar a esse povo. Você sabia que havia uma crença na cultura judaica que a alma ainda permanecia próximo ali ao corpo pelo período de no mínimo 3 dias, até que ela pudesse ser recolhida ao lugar no qual estava preparado para ela, se fosse ao céu, se fosse ao inferno. E então, após esse período de 3 dias, já não era mais possível acontecer nada com aquela pessoa, porque a alma já havia sido recolhida ao lugar ao qual estava destinada. E Jesus, exatamente para mostrar para os judeus, para os fariseus, que essa crença não procedia, que o poder dele excedia essa crença, ele esperou o tempo de 4 dias para que pudesse ressuscitar a Lázaro e para que essa crença pudesse ser dissipada, porque o poder de Deus não é limitado pelo tempo, ele é atemporal, ele é sobre-humano, ele é sobrenatural e ele vai além de qualquer crença e de qualquer impossibilidade humana que nós possamos julgar. Marta talvez colocou ali: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela colocou nessa caixinha: só na ressurreição do último dia que meu irmão vai ressuscitar. Não, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não tem limite para o seu poder. O poder dele, ele é ilimitado, ele é impossível de guardar em algum lugar. Ah, se tivesse sido essa condicional, ela não existe para Jesus. Não existe condição para a manifestação do poder de Deus. Antes, Marta pediu a Jesus a justiça perante uma aparente indiferença. E Jesus responde com um ensinamento. Marta aprendeu essa lição, adorou a Jesus e agora, diante do seu pecado, Jesus pronuncia a sentença de vitória: teu irmão há de ressuscitar.
Em Lucas 20:38, portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Não temos pregação de Jesus para enterro. Não temos pregação de Jesus para mortos. Quando ele chega, há vida. Então, quando ele ordena, até a morte obedece. Que nós venhamos a nos apropriar dessa verdade. E é no tempo dele. Então nós podemos entender que a fé verdadeira não está na ausência da dor, mas em permanecer firme apesar dela. E o milagre, ele não vem na forma que nós queremos, mas Deus, ele sempre está presente, moldando o nosso caráter, nos ensinando a confiar e preparando algo muito maior. Jesus, ele tratava as pessoas dentro da sua própria individualidade. E que Marta era uma mulher tão assim, enérgica, ela queria respostas rápidas. Jesus estava mostrando para ela, no versículo 23, fala, teu irmão há de ressuscitar. Mas ela indaga, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava querendo que ela entendesse que a esperança era para aquele momento, era para o presente. Marta, ela estava querendo jogar suas expectativas para o futuro. Então a gente sabe que Deus, ele conhece as nossas necessidades e dentro da nossa individualidade, ele nos respeita. Nós, como seres humanos, nós temos um limite de dor que muitas das vezes excede até a nossa linha de raciocínio. Deus nos entende no momento difícil da nossa dor. Marta, como vimos, era uma das irmãs de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Era uma família que Jesus amava e era uma família que cria no poder de Deus, na sua soberania. Marta soube que Jesus estava em Betânia e ela rapidamente saiu-lhe ao encontro. Marta e Maria, elas tiveram 3 provas cruciais na sua fé em Jesus. A primeira foi a ausência de Jesus quando ele foi comunicado que Lázaro estava doente. O que elas estavam esperando? Que rapidamente ele fosse ao encontro delas, que ele iria orar e Lázaro iria ficar curado da sua enfermidade. A segunda prova da sua fé foi o adiamento de Jesus. Ele demorou até vir. A terceira foi que o seu irmão agora estava morto. Versículo 20 diz assim, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nesse versículo 21, Marta cria nos milagres, sinais e maravilhas que Jesus poderia realizar. Glória. No versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. O que Marta não entendeu era que Jesus estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar naquele momento. E nós cremos essa realização desse milagre, curas de enfermidades, de libertações e até de ressurreição de mortos, eles estão valendo até hoje. Jesus fez uma promessa que ele iria, mas ele mandaria um consolador, que se chama Espírito Santo. Com seus dons espirituais, nós, a Igreja de Deus também, esse poder passou para nós e a Igreja tem o poder, sim, de ressuscitar mortos na forma literal, no poder que há no nome de Jesus. A gente sabe que o cenário na qual a gente se depara com a história dessa família que Jesus tanto amava, ela nos reporta verdades que muitas das vezes nós, na expectativa também de ver as nossas orações respondidas, a gente espera uma resposta rápida. E esta família agora estava vivendo esse luto, essa dor, e muitas das vezes elas imaginaram que seria diferente, mas aprove Deus permitir com que elas chegassem até esse limite. A morte de Lázaro. Agora Jesus já chegou, já conversou, já expôs para Marta que havia esperança diante daquela dor e existia diante daquela família um certo rumor entre as pessoas que estavam ali, tanto fariseus, judaizantes, que criam também na ressurreição, mas na ressurreição como Marta cria, que era do último dia. Porém, o que Jesus estava querendo mostrar que, apesar dele querer trazer a vida de Lázaro novamente, ele precisava mostrar o seu poder diante daquele povo que, quando eles viram Jesus chegando, eles até indagaram, falaram, nossa, ele não é amigo da família, por que ele não poderia ter vindo antes que Lázaro tivesse morrido? Curasse ele da enfermidade. Porém, Jesus queria que eles provassem
olhassem e vissem aquele milagre maior. E lá no início do texto a gente vai ver que Jesus fala que era necessário que isso acontecesse, porque havia um fundo pedagógico para aquela situação de revelar o Deus que aquele povo também não cria, que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Lázaro, diante da situação, estava aguardando no reino dos mortos, como muitos aguardam a ressurreição do grande dia. Lázaro também, como amigo de Jesus, se a gente for analisar, todos que passaram pela história da palavra, da Bíblia, que revelaram conhecer e esperar a ressurreição, como Jó também sabia que se ele morresse, tinha esperança que o seu Redentor iria ressuscitá-lo. Então, Cristo, ele queria mostrar, Jesus queria mostrar para aquele povo que havia uma esperança maior, que ele era a ressurreição, que ele era a própria vida. E Marta, diante da aflição e da dor que ela vivia, apesar dela crer nessa ressurreição, Deus queria provar para ela que diante da circunstância, havia possibilidade daquele momento ela vivenciar aquele grande milagre que ela achava que iria vivenciar só no último dia de sua vida. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tainara e você sabia que dentre todos os 7 milagres narrados por João, a ressurreição de Lázaro foi o mais profundo e cheio de significado? Na verdade, no Evangelho de João, os milagres são chamados de sinais. Isto porque cada um deles demonstrava de forma especial quem Jesus é e o que ele veio fazer. A ressurreição de Lázaro foi o último dos 7 sinais registrados por João, e isso não foi por acaso. Isso aconteceu porque no hebraico o número 7 representa perfeição e plenitude. Por isso, de forma proposital, João o registra como sendo o último, pois esse milagre fecharia a revelação de Jesus de forma singular e perfeita. E o que este sinal revelou? Primeiro, que Jesus é a ressurreição e a vida. Assim como antes ele disse, eu sou o pão da vida, quando multiplicou os pães, ou quando ele disse, eu sou a luz do mundo, quando devolveu a vista aos cegos. Agora, ao ressuscitar Lázaro, Jesus mostrava claramente que ele é a vida e tem poder sobre a morte. Segundo, Jesus revelou que ele era o Messias prometido. Esse milagre se conecta com as revelações que Jesus já vinha fazendo nas grandes festas, narradas no Evangelho de João. Os irmãos se lembram que na festa dos tabernáculos, Jesus mostrou em alta voz que ele era o verdadeiro motivo da celebração? Pois bem, a festa acontecia entre os meses de setembro a outubro e durava 7 dias. E ela celebrava a fidelidade de Deus com o povo que vivia no deserto, quando eles habitavam em tendas, e Deus enviou toda a provisão para o seu povo, alimento, água e luz. Por isso, ao dizer, quem tem sede, vem a mim e beba, ou ao exclamar, eu sou a luz do mundo, Jesus estava mostrando que ele era o centro daquela festa. Ele era o fim daquela celebração. A água viva que sacia a alma, a luz que ilumina o mundo. Já na festa da dedicação, ou também chamada Hanukkah, festa criada para lembrar a purificação do Templo de Jerusalém, realizada pelos Macabeus por volta dos anos 167 a.C., quando o povo era dominado por um rei maligno chamado Antíoco Epifânio, que não era apenas pagão, mas um inimigo frontal ao nosso Deus. Veja, ele proibiu a leitura das escrituras, destruiu os rolos da lei, matou muitos judeus fiéis e cometeu um dos maiores sacrilégios da história. Ele sacrificou um porco dentro do templo, zombando da adoração ao Senhor. Antíoco era a verdadeira figura do anticristo. E em meio à celebração dessa festa que marcava a libertação do povo, Jesus se mostra como o bom pastor. Mas por quê? Ora, enquanto eles se lembravam que Antíoco governava o povo pelo medo, Jesus mostra que ele guia em amor. Enquanto o falso pastor rouba, mata e destrói, o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, como ele mesmo disse em João 10:11. Enquanto Antíoco profanou o templo, Jesus é o próprio templo, e ele é quem reconcilia Deus e o homem, e nos ensina a perfeita adoração, em espírito e em verdade. E agora, diante do túmulo de Lázaro, Jesus aponta para algo ainda maior. Ele mostrava que a vitória sobre a morte
morte passaria pela cruz, pois para dar a vida eterna ao seu povo, ele mesmo precisaria morrer. Ele era o cumprimento de tudo aquilo que ele já havia dito outrora. E a ressurreição de Lázaro foi então a antecipação do que aconteceria em poucos dias, pois ninguém jamais havia ressuscitado um homem no quarto dia. Isso era impossível aos olhos de todos, e por realizar este milagre extraordinário que deixava indubitável a certeza de que Jesus era Deus, os líderes religiosos tomaram uma decisão radical. Decidiram matar Jesus. Isso mesmo, o sinal mais claro sobre quem Jesus era também foi o que provocou a sua maior rejeição. Mas nada fugia do plano de Deus. Era a hora do cumprimento das profecias. Era o momento em que o Filho de Deus entregaria a sua vida para trazer a salvação definitiva aos homens. Por isso, a ressurreição de Lázaro é mais do que um milagre de compaixão. É a revelação perfeita de que Jesus é Deus, é o Messias e é a única esperança para vencer a morte e ter a vida eterna. Por isso que a ressurreição de Lázaro é o sétimo sinal e o mais incisivo sobre quem era Jesus. Nós lembramos da passagem de João 4, onde Jesus está em Caná da Galileia, no lugar onde ele fizera água vinho, e um oficial de um rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, lhe pede para que vá curar o seu filho. E Jesus tem uma elucubração dizendo: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E essa passagem da família de Lázaro e de Marta e de Maria, ela nos relembra essa passagem. Então, quando se diz era necessário que vissem milagres e sinais acontecendo. Não que não seja possível crer sem que se veja milagres, sem que se veja sinais. Mas onde Jesus está verdadeiramente, os milagres e sinais certamente acontecerão. E isso nos faz questionar, irmãs, o relacionamento de certas igrejas com os sinais e milagres que Jesus faz. Porque pouco se vê hoje em dia mortos ressuscitando, pouco se vê cegos enxergando, paralíticos andando. Será que isso não é um sinal de que Jesus não está operando nas igrejas no nosso tempo? Então nós temos que ficar atentos, porque a palavra de Deus, ela nos diz que os milagres acompanharão aos que creem. E Jesus prova na ressurreição de Lázaro que crer é mais importante do que ver milagres. Mas os milagres, eles acontecem porque Deus é poderoso para operá-los, para fazê-los. Então, o que está acontecendo com as igrejas dos nossos dias? Por que os milagres não acontecem mais? Será que a fé, ela deixou de existir? Por isso existe o questionamento: haverá porventura fé na terra quando o Filho do Homem retornar e vier buscar a sua igreja? Então nós precisamos estar atentos a isso. Por que não há mais tantas manifestações de possessões demoníacas nas igrejas? Por que isso foi negligenciado? Porque a fé tem sido minada. Porque as pessoas não têm deixado fluir do Espírito Santo nas suas igrejas, porque há fogo estranho no altar. Então nós precisamos estar atentos, porque os sinais acompanham as que creem, e se não há sinais, de maneira nenhuma há fé. Nós precisamos ficar atentos a isso, irmãos. Sobre a resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, nós podemos aqui tirar duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como ressurreição. Ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. E segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em Jesus. Essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, ela carrega uma autoridade divina que ultrapassa qualquer limitação humana. Jesus está afirmando em sua soberania, tem um poder sobre todas as coisas, inclusive a morte, que é a maior das fragilidades humanas. Cristo, Jesus, ele não veio apenas nos ensinar ou fazer milagres, ele é o próprio
Deus encarnado, o autor da vida, o Senhor que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. E ele reina acima da criação, do tempo, do pecado e até do fim da vida. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, ele está afirmando aqui que a vida não é um evento que ele produz, é algo que ele é a própria vida. Então ele tem o poder de interromper a morte e restaurar o que já havia sido perdido, tanto no sentido espiritual quanto no sentido literal. Então a Bíblia mostra que a ressurreição literal de mortos, ela não era limitada aos tempos de Jesus. Ele mesmo ressuscitou pessoas durante o seu ministério e depois da sua ascensão. Os apóstolos também foram usados com esse poder. E ainda hoje nós temos também testemunhos modernos de pessoas que morreram clinicamente e voltaram à vida. Mas nós precisamos estarmos atentos porque isso não tem acontecido de maneira recorrente nas igrejas, o que pode demonstrar realmente a falta da presença de Jesus nas igrejas. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Além do corpo físico, Jesus também tem o poder de ressuscitar aquilo que o pecado, o tempo ou as circunstâncias também matam, que são relacionamentos quebrados, sonhos que às vezes nós abandonamos, chamados esquecidos, uma fé que muitas vezes está adormecida, corações que se endurecem e uma esperança que se vai embora. Então, meus irmãos, se algo morreu em você, Jesus hoje ele pode restaurar. Ele ainda chama pessoas pelo nome, como fez com Lázaro. Areta, saia para fora. Débora, saia para fora. Terezinha, saia para fora. Elisete, saia para fora. Então, hoje, Jesus te chama pelo nome. Não deixe que nada que tenha morrido em você possa fazer com que você desista de estar na presença do Senhor. Hoje é o tempo de você voltar para a presença do Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não apenas declara poder sobre a morte, mas oferece vida abundante e eterna a quem crê nele. A morte para o cristão não é o fim, mas uma passagem. A ressurreição final está garantida para todo aquele que crê. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A vida em Cristo não é sobrevivência, ela é plenitude. Essa abundância, ela se manifesta de maneira espiritual, emocional, nos relacionamentos, de maneira material e no propósito de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele também faz uma promessa poderosa nessa passagem. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa não é apenas para o futuro, ela transforma o presente. Cristo quer ressuscitar o que está morto em você hoje. Então, eu tenho uma pergunta. Agora eu vou fazer mais um apelo. Você está vivendo plenamente ou apenas sobrevivendo? Existe algo em você hoje que morreu? Você crê no Cristo que vence a morte e oferece vida abundante e eterna? Ele está aqui. E onde Jesus está, a morte perde o poder. Nós vivemos, irmãos, um mundo marcado pela dor, pela perda e por uma constante sensação de que algo está sempre escapando das nossas mãos. Relacionamentos, tempo, saúde, esperança. Em meio a isso, muitos de nós vivemos como se já estivéssemos mortos por dentro, respirando, mas sem vida aparente. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava apenas dando uma resposta teológica ou tentando consolar Marta com palavras bonitas. Ele estava revelando uma realidade espiritual e eterna, mas também profundamente presente. Jesus estava dizendo, a vida verdadeira está em mim, e onde eu estou, nem a morte tem a última palavra. E essa palavra é tão atual quanto era naquele dia lá em Betânia com aquela família. E se nós formos sinceros, todos nós temos áreas mortas em nossas vidas e precisamos ressuscitá-las no dia de hoje. E é nesse cenário que Jesus continua se apresentando hoje. Da mesma forma, eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua chamando pelo nome, assim como fez com Lázaro e dizendo, venha para fora. Ele não mudou. Seu poder não se limitou àquele tempo. Sua promessa não perdeu a validade. E se você crê, ele pode ressuscitar aquilo que você pensava que estava enterrado para sempre. Então, qual é a sua resposta a essa verdade no dia de hoje?
Olá, queridos. Essa lição trata de um dos milagres mais extraordinários que Jesus realizou. Ele é considerado o último e o maior de todos os milagres que estão registrados nas Escrituras. João relacionou 7 milagres de Jesus. Esses milagres são sinais que provam que ele é o Messias. E aqui está a prova cabal de que Jesus era o Messias quando ele vai ressuscitar Lázaro. Esta ressurreição difere das 2 outras ressurreições que Jesus realizou. Jesus trouxe à vida a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Jesus também trouxe à vida o filho da viúva de Naim. Mas aqui, nesse milagre, há uma conotação muito diferente das outras ressurreições que Jesus realizou. Aqui está sendo enfatizado o caráter messiânico e o caráter divino de Jesus Cristo, que tem o poder sobre a morte. Quando Jesus saiu da Judéia, ele passa em Betânia, fica um tempo com Lázaro e Maria e Marta e depois parte para Pérea. Quando Jesus estava lá, Lázaro estava muito bem de saúde. Mas quando Jesus chega na Pérea, Lázaro adoece. Maria manda um mensageiro até Jesus que leva um dia de viagem. Quando o mensageiro sai para encontrar Jesus da Judéia em Betânia para a Pérea, Lázaro morre. Quando o mensageiro dá a resposta a Jesus, Lázaro já havia morrido. Aliás, Jesus já disse para os discípulos que Lázaro havia morrido antes mesmo do mensageiro chegar lá. Quando Jesus diz a seus discípulos que ele vai voltar à Judéia, os discípulos enlouqueceram. Tomé disse: Senhor, como pode o Senhor querer voltar para Jerusalém se eles queriam te matar lá? E aí Tomé fala para os outros discípulos: nós vamos com ele? Morreremos todos nós também com eles? Porque eles sabiam que esta era uma missão arriscada de Jesus voltar para a Judéia. Esse é o último milagre de Jesus. Ele acontece uma semana antes da crucificação, porque logo vem a Páscoa e que Jesus festeja a Páscoa em Jerusalém com seus discípulos. Então ele é preso e ele é crucificado. Se você notar bem, de João capítulo 10 até a crucificação e a ressurreição, é basicamente o relato de uma semana só. João narra todo o ministério de Jesus basicamente em 11 capítulos e depois ele se concentra em todos os outros capítulos em uma só semana. Veja a quantidade de informações extraordinárias que João registra sobre Jesus de apenas uma semana, do capítulo 11 até o final do livro. Já imaginou se tudo quanto Jesus houvesse ensinado e feito? João disse que não haveria livros no mundo para escrever todas as histórias daquilo que Jesus fez. Quando o mensageiro chega a Jesus um dia depois para informar a Jesus de que Lázaro estava doente, ele estava duplamente atrasado. Primeiro, porque quando ele sai de lá, Lázaro morre. Então a notícia que ele vai entregar já não era verdadeira. E segundo, Jesus já sabia que Lázaro já havia morrido. E então Jesus fala assim para seus discípulos que aquela enfermidade e aquela morte aconteceu por causa deles, porque eles veriam a manifestação da glória de Deus nesse evento. Jesus se demora ainda mais 2 dias onde está e ele faz isso propositalmente. Ele vai chegar lá exatamente no 4º dia em que Lázaro já estava sepultado há exatamente 3 dias. O atraso dele já estava na agenda divina. Quando ele chega, Marta e Maria estavam sofrendo muito. Marta, como sempre, era a mais extrovertida, vai atrás de Jesus e vai questioná-lo que se ele tivesse lá, seu irmão não teria morrido. Maria fica lá chorando e quando vê Jesus também vai e se joga aos seus pés. Jesus disse nesse capítulo que ele é a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o 5º eu sou que Jesus Cristo está dizendo no livro de João. Assim como há 7 milagres propositalmente escolhidos, assim também há 7 eu sou que João enumera no seu evangelho. Aqui está o 5º eu sou de Jesus, onde ele é a ressurreição e a vida. E a expressão eu sou é uma referência
referência ao Jeová do Antigo Testamento. As palavras que compõem o nome de Deus no Antigo Testamento é Eu Sou. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Interessante que no hebraico essa expressão Eu Sou, ela é a mesma expressão no passado, no presente e no futuro, mostrando que Jesus agora vai demonstrar a sua deidade quando ele intervém na morte. E intervém numa morte que há 4 dias já havia acontecido. Jesus aproveita esse incidente para mostrar que ele é quem vai ressuscitar todos os cristãos. Lázaro foi ressuscitado como um sinal de que Jesus tem o poder sobre a morte. Depois de 4 dias, quando o corpo já estava em decomposição. No caso do filho da viúva de Naim e da menina de 12 anos, a filha de Jairo, eles haviam morrido naquele dia. Lázaro já estava há 4 dias morto. Seu corpo já estava em decomposição. Não é um milagre parecido com as outras 2 ressurreições. Aqui, Jesus mostra que mesmo um corpo já em decomposição, já apodrecendo, pode ser profundamente restaurado pelo seu poder. Jesus mostra agora que ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Assim como ele vai ressurgir dos mortos, ele também trará todos os filhos de Deus de volta à vida no novo corpo, sem estar no estado de decomposição, num corpo perfeito, belo, pleno e extraordinário. O que diferencia a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios? Os ímpios vão receber um corpo feio, um corpo que não pode ser denominado, um corpo asqueroso. Nós, os cristãos, receberemos um corpo perfeito. O melhor de nós está na eternidade, quando nós teremos o corpo da ressurreição, um corpo belo, pleno, jovial e que nunca mais morre. Outra verdade aprendida nesse texto é como Jesus se comporta diante do sofrimento humano e diante da morte de Lázaro. Marta chorando e os judeus também chorando. João disse que Jesus agitou-se profundamente no espírito. A palavra agitar aqui é o resfolegar dos cavalos. É aquela respiração rápida que demonstra cansado, agitação. Ele foi profundamente comovido e ele chorou ao ver aquelas pessoas sofrendo com a morte. Jesus se enche de ira e indignação por causa das consequências do pecado. Não foi esse o plano original de Deus ao criar o homem. Jesus vê quanta dor a morte traz, quanto sofrimento, e isso deixou Jesus profundamente indignado por causa da dor que o pecado causa com a separação definitiva que é a morte. João 11:35 diz que Jesus chorou. A palavra grega que aparece aqui é edacrise, que é literalmente em romper em choro, em profundo choro. É a mesma palavra que aparece em Hebreus, que Jesus se entregou com profundos rogos e lágrimas, referindo-se ao tempo que ele faz de oração no Getsemane antes da sua crucificação. Ou seja, Jesus aqui está chorando profundamente. Ele está profundamente abalado, sofrendo por causa da dor que a morte traz a todos nós em consequência dos nossos pecados. Então Jesus se aproxima do túmulo e manda tirar a pedra que fica na porta. Dá graças a Deus porque o Pai sempre o ouve. Ele fala assim para que a multidão que está ali possa ouvir sobre ele, que quando ele ora, o Pai sempre o ouve. Jesus aparece ali já como intercessor, como mediador entre os homens e Deus sempre vai atender as orações, os pedidos e as intercessões de Jesus Cristo. Jesus acaba de orar e o texto diz que em alta voz, ele grita para todo mundo ouvir. Ele expressa numa voz extraordinária e no mais alto que ele pode gritar. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus gritou bem forte e muito alto para que toda a multidão pudesse ver que o morto iria responder imediatamente o seu chamado. Lázaro se levanta e começa a vir de forma dificultosa para fora. Então Jesus pede às pessoas que estão próximas para que desamarre Lázaro, para que ele possa ser livre daquele monte de ataduras que o envolvia. Jesus então prova o seu poder sobre a morte definitiva. Do mesmo jeito que o corpo
corpo de Lázaro foi restaurado, o corpo de Jesus também não viu a corrupção. Deus o ressuscitou dos mortos. E Jesus agora trará a vida a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Marta e Maria estavam certas. Jesus há de ressuscitar todos nós no último dia. Que cada um de nós possa aprender essa verdade. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E todos aqueles que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Não só a vida espiritual, não só a vida eternal, mas a vida física, real, autêntica, verdadeira. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, disse a Tomé: Tomé, encosta em mim aqui, veja as minhas feridas, veja o meu corpo. Eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, eu sou real, porque esse é o corpo que nós vamos receber após a ressurreição. Um corpo completo, perfeito, um corpo real para viver eternamente no novo céu, na nova terra, preparado para aqueles que amam a Deus e que creem no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Jesus não apenas promete a ressurreição, ele é a ressurreição. Isso significa que a vida eterna não está apenas em um conceito religioso, mas em um relacionamento com uma pessoa viva. Quando Jesus se apresenta assim, ele desloca o foco de uma esperança distante para uma presença atual. O crente já vive a vida eterna no presente, porque está unido a Cristo. A primeira morte é física, comum a todos. A segunda morte é espiritual e eterna, e só é enfrentado por aqueles que morreram sem Cristo. Em Apocalipse, os que têm parte na primeira ressurreição não sofrem o dano da segunda morte. E isso reforça a ideia de que há dois destinos eternos, e somente a fé em Cristo livra o homem do juízo final. A doutrina da ressurreição oferece esperança aos salvos, mas também advertência aos perdidos. A ressurreição traz à tona uma verdade esquecida. Ninguém desaparece na morte e todos comparecerão diante de Deus. É uma chamada urgente ao arrependimento e, ao mesmo tempo, um consolo inabalável para os que vivem pela fé. A ressurreição de Cristo é chamada de as primícias. Isso significa que sua ressurreição é a garantia da nossa. Como os primeiros frutos da colheita anunciam a colheita plena, Cristo ressuscitado é a certeza de que também nós ressuscitaremos. O túmulo vazio é o selo divino de que a morte foi vencida. A doutrina da ressurreição não é apenas um ensino escatológico, mas uma verdade transformadora. Ela nos ensina a viver com olhos no eterno, a sofrer com propósito, a trabalhar com sentido e a morrer com esperança. Ela nos lembra que Cristo venceu a morte e nós, nele, também venceremos. 1 Coríntios 15, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé é vã. Apóstolo Paulo declara com altas letras que se a ressurreição de Jesus não existiu, não foi consumada, e se não há ressurreição de mortos, nós não temos uma fé firme, sólida. A nossa fé, ela é vã. E foi necessário que Lázaro morresse para que o nome de Jesus fosse glorificado nesse poder sobre a morte que Jesus tinha. Então Jesus demonstraria o seu poder através da vida de Lázaro, dizendo ao mundo que a ressurreição existe e que a fé do cristão, ela não é vã. Mais tarde, ele faria isso a si mesmo. Ele ressuscitaria dos mortos após o terceiro dia de sua morte. Ele iria voltar ali da situação que o homem julga que é definitiva, mas que, como nós já dissemos, que não é impossível para Deus. Então, a nossa fé, uma das doutrinas basilares da fé cristã, é a ressurreição, tanto possível nos nossos dias como milagres, tanto naquele último dia, que vai definir aqueles que estarão na mesa com Cristo e aqueles que estão destinados à morte e à perdição eternas.
E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pôde ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora vamos ao nosso quadro de perguntas e respostas. Pergunta de número 1. Qual era o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro? Letra A. Mostrar poder e contrariar os fariseus. Letra B. Revelar a glória de Deus e fortalecer a fé. Letra C. Trazer de volta um amigo amado. Letra D. Atender Marta e Maria que estavam tristes. Tempo na tela. Se você respondeu letra B, revelar a glória de Deus e fortalecer a fé, você acertou. Vamos para a pergunta de número 2. Qual doutrina bíblica essencial foi apresentada na lição? Letra A, salvação pela fé. Letra B, pecado original. Letra C, ressurreição do corpo. E letra D, trindade divina. Tempo na tela. Você que respondeu a letra C, ressurreição do corpo, acertou. Parabéns! Vamos para a pergunta de número 3. O que indica a frase nunca morrerá em João 11:26? Letra A. O salvo viverá para sempre na terra? Letra B.
o salvo morrerá fisicamente, mas não espiritualmente. Letra C, Jesus livrará os seus filhos das aflições. E letra D, somente Jesus não enfrentará a morte eterna. Tempo na tela. Se você respondeu letra B, o salvo morrerá fisicamente, mas não espiritualmente, você acertou. Vamos para a pergunta de número 4. O episódio da ressurreição de Lázaro. Letra A, mostra a soberania de Jesus sobre a morte. Letra B, mostra que quem crê recebe vida em abundância. Letra C, mostra que Jesus ressuscitará os salvos. E letra D, todas estão corretas. Tempo na tela. Se você respondeu que todas estão corretas, você acertou. Parabéns! Voltemos para nossa aula. Senhor Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, nós mais uma vez nos colocamos ante a Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste dia. Ó Pai, obrigada por essas palavras aqui, por essa aula, Senhor. Pedimos, ó Deus, que nós possamos, Senhor, sermos achados, ó Deus, como pessoas, Senhor, que amam a Ti, meu Deus, para que possamos experimentar, ó Deus, a ressurreição, Senhor, dos mortos, meu Deus, para que possamos estar junto contigo, Senhor, quando o Senhor voltar para nos buscar. Amém. Nós assim Te louvamos, nós assim Te engrandecemos. Obrigada, Senhor, por essa aula. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça sobre nós. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco durante todo este dia. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.